Olá, hoje eu vou falar sobre a minha escova secadora da Philco, que é a Soft Chrome Blue. Então vem comigo. Antes de começar, só queria deixar aqui alguns recados. Se você ainda não me segue no Instagram, eu vou deixar o link aqui na descrição. Me segue lá, lá você consegue ter conteúdos exclusivos de forma mais rápida, de forma mais atual, tá bom? Tanto quando eu comprei essa escova secadora, eu avisei lá no Instagram e muita gente pediu pra eu fazer uma resenha depois que eu tivesse utilizado. Então, eu já tô utilizando ela um mês e meio mais ou menos, já consegui ter uma opinião formada e vim falar sobre ela aqui com vocês. Então, eu quero começar tirando algumas dúvidas que eu recebi lá no Instagram, que foi, Clara, por que você escolheu este modelo? Então, eu pesquisei bastante, eu esperei promoções também, e eu escolhi ela por 3 motivos. O primeiro é que ela era a mais forte, então a maioria era de 1.100, 1.200, essa era de 1.300, então era uma das mais fortes que eu encontrei. O meu secador, ele é de 2.000 watts, e então eu preciso de algo que seja mais potente porque eu tenho um cabelo bem enrolado. Sim, eu faço progressiva, a minha progressiva já vai fazer 4 meses, minha raiz já tá por aqui mais ou menos, então eu tenho um problema, né, que não é bem um problema, mas é algo que acaba dificultando. Às vezes, eu tenho um crescimento do capilar muito rápido. Então, o meu cabelo, eu preciso fazer uma progressiva com uma certa frequência. E aí, como eu quero tentar esperar até setembro para fazer a próxima, eu adquiri essa escova para tentar facilitar um pouco a minha vida, vamos assim dizer. E aí, um dos motivos foi esse 1.300 watts, porque era uma das mais fortes que eu encontrei. Segundo ponto que fez que eu escolhesse ela tem a tecnologia Ion. Então, todos os meus produtos de cabelos têm essa tecnologia. O meu secador tem essa tecnologia, minha chapinha tem essa tecnologia. Eu sinto que com essa tecnologia estraga menos o cabelo. Óbvio que todos os produtos, né, com calor e tudo mais, que modificam a estrutura capilar, danificam o cabelo, tá? Não tem como evitar. Mas eu sinto que essa tecnologia Ion nos produtos contribuem um pouco mais. Então, esse foi o segundo motivo porque eu escolhi ela. E o terceiro e último motivo é porque ela é bivolt. Então, por exemplo, se eu precisasse levar ela pra viajar, algo do tipo, eu poderia utilizar ela sem uma dor de cabeça de, será que lá ela vai, vou poder usar? Será que lá vai ser aceito? Qual vai ser a voltagem? Enfim. Então, eu escolhi ela por esses 3 motivos, tá bom? E também porque tava em promoção. Mas das que estavam em promoção, essa foi a mais potente que eu achei, a que era bivolt e a que tinha tecnologia Ion. E aí, então, eu testei ela de vários jeitos nesse período de 1 mês e meio e vim contar aqui a minha experiência com ela. Então, a minha primeira experiência foi tentando deixar que meu cabelo secasse um pouco mais natural e depois viesse a alisar com ela. Dessa forma, eu já aviso que não deu certo pro meu cabelo. Como eu disse, eu tenho cabelo bem enrolado, meu cabelo ele é enrolado desde a raiz. E eu recebi até umas mensagens no Instagram que diziam, ela alisa, essas escovas alisam desde a raiz. Pra mim não funciona assim, tá, gente? Então, por quê? Essas escovas, elas são muito grandes, tá vendo que o diâmetro delas são maiores? Então elas não conseguem pegar tão bem uma raiz e alisar. Então esse foi o primeiro ponto. Se ela fosse menor, se o diâmetro dela fosse menor, talvez eu conseguiria utilizar ela dessa forma, de tentar alisar o meu cabelo dessa forma, e assim eu não consigo. Então, pra mim isso foi um ponto negativo. E aí, depois eu tentei utilizar de outra maneira, que é a forma que eu tenho utilizado agora. Como meu cabelo é enrolado e eu suo durante a noite, sempre, e eu não quero lavar meu cabelo todos os dias, né? Lavo um dia sim, um dia não. Então, no dia seguinte, eu preciso alisar minha raiz. E aí eu uso ela. E é muito mais prático alisar a raiz com ela no dia seguinte, porque o meu cabelo não tá 100% enrolado, ele tá ondulado assim na raiz. E aí, desta forma, ele é muito prático, porque eu consigo fazer com que alise nessa parte e dê uma baixada na raiz. Deste ponto, eu achei que sim facilitou a minha vida, mas não da forma como eu esperava. Uma outra questão que eu quero falar, que não me incomoda, mas eu sei que tem gente que pode se incomodar, ela é barulhenta. Ela faz barulho, ela faz quase tanto barulho quanto um secador, o que não me incomoda, né? Aqui eu utilizo sem problema algum, o barulho não é algo que é importante aqui pra mim, tá? Mas eu sei que tem pessoas que procuram um aparelho silencioso. Esse aparelho não é silencioso, já aviso de antemão. E aí um ponto que ele é meio positivo e meio negativo é a parte da tomada. Eu acho legal que ele é rotativo, tá vendo? Então isso facilita bastante na hora de secar. Mas a tomada dele não é muito comprida, então pra que eu consiga alisar, né, me olhando no espelho, às vezes a tomada sai, então ela não é muito comprida. Isso também é um ponto aí que, se você precisa de uma
tomada que esteja longe, ela também você não vai conseguir utilizar com muita praticidade. Sobre a potência, eu achei que sim, tem uma boa potência. Sobre o calor, sim, deixa quente. No começo eu até achava estranho, falava, meu Deus, esse treco aqui vai estourar, vai derreter. Mas não derrete, não derrete o cabelo, não aconteceu nada disso. Mas ela tem sim uma boa potência, ela fica assim bem quente, eu utilizo na última, tá? Como eu disse, a minha raiz é bem enrolada, gente, eu preciso de uma coisa muito potente. Então, eu senti que sim, ela é bem potente, eu senti que ela dá uma boa ajudada a secar o cabelo, né? Se você fosse utilizar dessa forma, apesar de falar que não é indicado dessa forma, então até aí eu já não sei mais que ponto isso seria tão interessante. E ela é bem potente, mas pra minha raiz o problema não é nem a potência, e sim o diâmetro. Ela precisaria ter um diâmetro menor para que ela conseguisse pegar melhor a minha raiz e conseguisse alisar e baixar ela. Sobre a questão das pontas, ela ajuda bastante a modelar, mas também não é uma modelagem tão bonita quanto, por exemplo, na minha opinião, tá? Quanto um Babyliss ou uma chapinha, por causa do diâmetro dela. Se você vai tentar fazer um cacho ou algo do tipo, ele vai ficar bem aberto. Pelo menos eu ainda não consegui uma forma de o cacho ficar pequeno com isso daqui. Então, tem essa questão. Eu não utilizo ela pra fazer cacho, eu utilizo só realmente pra deixar o cabelo mais alinhado, mais estruturado. E pra mim isso funciona. Ela seca bem, ela faz como se fosse uma chapinha, assim. Mas, sem danificar tanto, eu sinto. Mas ela não consegue fazer cachos, nada muito elaborado por causa do tamanho do diâmetro dela. Isso na minha opinião. Então ela tem as 3 potências, né? A desligado, a potência 1, 2 e 3. Eu uso na 3. A 2 até dá pra usar, mas não, eu acho muito fraca, eu não conseguiria. E aí ela tem essa chavinha que você consegue mudar de 110 para 220. Então, por isso que foi um dos pontos que eu escolhi, porque ela é bivolt. Um ponto que eu não sabia, né? Então, tô falando, não é negativo nem positivo, mas é um aviso, porque eu não conhecia, foi umas primeiras vezes que eu utilizei. O vento, né? O ar, essas questões, vem por aqui. E aí, então, você tem que tomar muito cuidado pro seu fio do cabelo não estar muito próximo dessa parte, porque senão ele pode sugar o cabelo, assim como o secador também pode, tá? Então, é importante tomar cuidado com essa parte, que foi algo que, na primeira vez que eu usei, eu tomei um pouco... eu tive um pouco de dificuldade com essa questão, tá? E aí, então, Clara, você recompraria esse produto? Sim, eu recompraria pra utilizar da forma como eu comentei. Uso pra deixar o cabelo mais bonito, mais alinhado e tudo mais, então... essa é uma forma que eu gostei de utilizar. E um outro ponto que eu gostei foi de utilizar no dia seguinte pra baixar o meu cabelo quando eu acordo. Então, eu também achei um ponto positivo. Por exemplo, normalmente, quando o meu cabelo já tá muito enrolado, eu precisaria de um secador e de uma chapinha, às vezes. Então, eu sinto que eu poderia usar o secador e essa daqui, que eu acho mais prático, sim, que uma chapinha, porque ele consegue pegar mais cabelo que uma chapinha. Mas ele não consegue ser tão preciso quanto uma chapinha. Então, por exemplo, se você precisa de precisão, eu ainda indicaria você pegar uma chapinha. Agora, se você não precisa tanto de precisão, mas você precisa de algo que pegue em quantidade, que seque em quantidade, né, e tudo mais, alise em quantidade, essa seria uma boa opção. Então, sim, eu recompraria para esses 2 casos que eu comentei. Não foi um produto que eu amei, tá? Não foi um item que eu amei. Eu acho que também eu tava com expectativas um pouco diferentes. Ou talvez essa não seja a melhor escova secadora, não sei. Mas eu tive sim essas dificuldades com o produto. E aí agora que eu já tô utilizando um mês e meio, eu já consegui me adaptar melhor. E eu me adapto dessa forma. Então eu sempre utilizo no segundo dia. No primeiro dia, pra mim, não adianta utilizar muito. A não ser que eu queira alinhar bem os meus fios, né? Porque eu vá sair, vá a algum evento. E aí sim, eu utilizo ela no dia 1. Mas se não, eu só utilizo ela no dia 2 da lavagem do cabelo, tá bom? Então, assim, essa foi as minhas considerações sobre a escova da Filco, né? Que é a Soft Chrome Blue. Mas eu quero deixar claro que essa foi a minha opinião no meu cabelo. Vale lembrar que o meu cabelo, ele é muito enrolado. Tem um cabelo enrolado desde a raiz. Tanto que vocês estão vendo que ele fica mais levantado mesmo. Porque mesmo escovando, ele fica mais em pé. Mas com essa escova eu senti muita dificuldade de conseguir alisar ela por completo. Eu tive muita essa dificuldade. Ele dava uma baixada, ele dava uma alinhada. Mas alisar por completo, com o meu cabelo normal, após que eu sair do banho, tem muita dificuldade. Outra questão é que também falam que não é indicado você passar isso com o seu cabelo molhado, né? Porque é como se fosse passar uma chapinha com o cabelo molhado. E o meu cabelo, pra alisar bem, ele precisa estar mais úmido. Se meu cabelo tá mais seco, ele já não alisa tão bem.
Então, também tem essa questão, tá? E também a questão do diâmetro, que eu precisaria que ela fosse um pouco menor, pra que talvez eu tivesse mais benefícios com ela, pra poder alisar ela logo que eu saio do banho. Logo que eu fizer a progressiva, então eu acredito que nos 2 primeiros meses de progressiva, eu vou conseguir utilizar ela no primeiro dia. Mas agora que eu tô já quase 4 meses com a progressiva, ela acaba não dando, não deixando meu cabelo alisado da forma em que eu queria e que eu precisava, bom? Então, essa foi a minha opinião. Lembrando que se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve, deixa seu like aqui no canal, porque vai ter bastante conteúdo aí ao longo do mês. Me conta aqui também se você tem uma escova, o que você acha, se você tem um cabelo tão enrolado também, se você tem essa facilidade ou não de alisar. Porque pode ser sim uma consideração desta secadora, que tem um diâmetro muito largo, mas pelo que eu tenho visto, ela tem mais ou menos o mesmo diâmetro das mais famosas, como por exemplo Mundial e Britânia, né? Ela tem mais ou menos o mesmo diâmetro, então no meu caso eu sinto que eu precisaria de uma opção que tivesse um diâmetro menor. Se você conhece alguma que tem um diâmetro menor, me conta aqui que eu posso dar uma pesquisada, uma procurada e tentar ela também.